Ontem eu cheguei em casa mais à noite e por acaso meu filho já tinha ido dormir e eu não consegui encontrar com ele. Hoje eu saí um pouco mais cedo de casa para minha rotina de atividade física, não consegui voltar em casa para tomar um café. Eu tenho por hábito, após a atividade física, voltar em casa, tomar um café com meu filho, com minha esposa, mas quando eu saí ele também estava dormindo. Enfim, hoje eu fui almoçar com a minha esposa e eu comentei com ela: amor, eu já vivi isso. Chegar em casa, meu filho está dormindo, sair de casa, meu filho está dormindo e não é isso mais que eu quero viver. Foi um caso esporádico, mas eu relembrei de uma história e de várias histórias, né, que eu escuto no dia a dia, nas conversas, nos almoços, nos cafés, de pessoas, né, que trabalham, não conseguem chegar em casa a tempo de ver seu filho, ou de ficar com a esposa, com o marido, com o cônjuge, ou às vezes saem muito cedo também pela manhã e não conseguem ter acesso às suas famílias. E ali eu brinquei, mas era uma brincadeira com fundo de verdade. Eu não quero mais isso não, né? Já estou morrendo de saudade dele. E a maior parte das conversas, né, a maioria das conversas que eu tenho, às vezes eu percebo gente que às vezes construiu muito patrimônio, né, construiu muita riqueza, isso é de se enaltecer, mas ninguém se vangloria disso lá na frente. A grande maioria se vangloria, na verdade não se vangloria, a maioria ela se ressente do fato de não ter aproveitado pequenos momentos, que às vezes a gente acredita que precisam ser grandiosos, né? Que a gente precisa de um grande espaço de tempo, de um jantar à luz de velas com o cônjuge, ou talvez de um momento espetacular, uma viagem em família, mas não. Às vezes esses pequenos momentos que a gente tem é que fazem muita diferença, né? Às vezes, qual foi a última vez que você convidou seu cônjuge, né? Seu marido, sua esposa, para almoçar esporadicamente durante a semana, sem nada muito programado, sem nada muito rebuscado, simplesmente acordou de manhã, poxa, vamos almoçar junto hoje em tal lugar? Eu te pego, a gente para um pouquinho, a gente almoça, bate um papo, vai para casa, né? Ou aquele momento que de repente você pegou o telefone, ligou para um amigo, um conhecido, poxa, vamos tomar um café comigo? A gente para um momentinho, a gente conversa, a gente fala da vida, a gente relembra algumas coisas. Um fato interessante, teve um dia que eu perguntei à minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos atualmente, e eu perguntei a ela: pai, filha, o que o pai não sabe, que o pai precisaria saber, mas não sabe porque nunca perguntou, né? Também por você nunca ter falado, que eu poderia fazer de melhor para te deixar mais feliz. E a resposta dela foi tão simples, ela falou: pai, me pega no colégio de surpresa, de surpresa, e me leva para almoçar. O colégio dela fica a 5 minutos praticamente daqui, de onde eu trabalho, e fica a 5 minutos da casa dela. E eu tenho o privilégio de poder, em alguns momentos, fazer isso. E eu tenho certeza que isso a deixa tão feliz, né? Pequenos momentos, né? Não precisou ser uma viagem, não custou muito dinheiro, ou às vezes quase nenhum, mas com certeza vão ser memórias que vão ficar para a vida, né? Acredito que se a gente conseguir imaginar o que vai acontecer lá na frente, muitas vezes a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente, mas a gente fecha os olhos para isso, né? A gente não cuida hoje sabendo do que vai acontecer lá na frente. Mas lá na frente, quando a gente for relembrar, né, os momentos vividos, é provavelmente disso que a gente vai lembrar, né? De pegar um filho no colégio, de poder chegar mais cedo, fazer uma bagunça com o filho em casa, poder jantar com a família, de um momentinho desse, né, um almoço inusitado no meio de uma semana com o cônjuge, ou talvez até um café da manhã no hotel, por que não? Eu não preciso sair daqui da minha cidade para tomar um café,
um bom café da manhã num hotel. E quem não gosta? Sentar num hotel bonito, né, com tudo ali bem servido, alimentos de muita qualidade, né, muita variedade. Já experimentou? Às vezes chamar seu cônjuge no meio da semana. Amor, que tal se de repente amanhã a gente tomasse um bom café da manhã nos hotéis? Todos eles são abertos para não hóspedes, por exemplo. E você pode sentar, sair um pouquinho mais cedo de casa, ficar ali 40 minutos, uma hora, tomar um belo café da manhã, com aquela sensação de como se você estivesse viajando. Pode parecer algo simples, mas exatamente essas coisas mais simples do dia a dia é que vão trazendo as melhores memórias da nossa vida, né? Seja com cônjuge, seja com filho, seja no trabalho, né? Convidar alguém, por exemplo, que trabalha com você para tomar um café, falar um pouquinho da vida, não só de trabalho, né? Escutar um pouquinho. No último vídeo a gente falou bastante disso, né? A gente não precisa saber o que falar, a gente só precisa saber escutar, né? E perguntar da vida da outra pessoa de forma verdadeira, de forma genuína, querendo se interessar, se interessando mesmo de fato pelo que a pessoa tem para dizer sobre a vida dela. Enfim, a gente conhece tanta gente boa assim, a gente conhece tantas situações interessantíssimas, histórias de vida que a gente, no final das contas, a gente vive a grande maioria das coisas de forma muito parecida, né? Talvez num formato diferente, mas de forma muito parecida com as nossas famílias, com os nossos pais, né? Com os nossos irmãos, com os nossos tios, né? Com os nossos filhos. Então a gente tem desafios muito parecidos. E eu acho que quando a gente tem essa conversa, né, no 1 a 1, a gente consegue ver que todas as pessoas passam pelas mesmas coisas. Às vezes não falam, mas não falam por estar em ambientes, às vezes com muitas pessoas, enfim. Mas a partir do momento que você escuta, e é uma escuta de forma genuína, né? Sem criticar a pessoa, sem fazer caras e bocas, sem julgá-la, sem apontar um dedo, né? Sem condenar ninguém, né? Porque eu acho que todo mundo vive e às vezes a gente vai aprendendo uns com os outros, né? A forma como a gente pode melhorar o nosso dia a dia em família, como pessoa, no trabalho, enfim. Então hoje a reflexão é nesse sentido, né? Quantos pequenos momentos a gente está deixando passar por acreditar que somente os grandes momentos que são de grande valia para a gente. Experimenta amanhã, essa semana ou semana que vem, convidar de forma genuína seu cônjuge para um almoço inesperado ou para um café da manhã num hotel, né? Ou chegar um pouco mais cedo em casa e tentar jantar com a família, né? Cozinhar às vezes em casa para quem gosta, aquele momentinho em família, todo mundo com o celular, né, guardadinho, né? Deixa o celular de lado, tá? Ninguém vai morrer, vamos falar assim, né? Se a gente ficar ali 40 minutos, uma hora e meia ali, né? Um pouquinho mais à vontade com as pessoas que a gente ama. Então esses pequenos detalhes fazem muita diferença, né? Para a gente viver uma vida boa, uma vida plena, uma vida completa, uma vida que de fato, né, nos anime a cada dia mais. Experimente. Eu não consigo tirar a sensação que eu tenho aqui e te emprestar para que você também possa experimentar o que eu sinto fazendo tal coisa. Né? Eu consigo te emprestar um material, um dinheiro, né? Algo físico, mas eu não consigo te emprestar uma sensação. Né? Você precisa senti-la para você saber se de fato aquilo é bom ou não. Mas se você não experimentar, você nunca vai saber, você não tem uma base de referência, né? É mais ou menos aquela situação, você toma um determinado tipo de café que você acredita que é muito bom, até você tomar um café muito melhor. E aí quando você toma um café muito melhor, você, puxa vida, você não consegue voltar ao anterior, porque você experimentou algo muito melhor. Isso acontece também muito com vinho, inclusive já aconteceu comigo, né? É impressionante quando a gente experimenta algo melhor, a gente compara com o anterior, a gente, nossa, eu achava que aquilo que eu fazia ou aquilo que eu consumia era muito bom, até eu experimentar algo muito melhor. Então experimente, não custa nada, né? A partir do momento que você experimenta, você consegue ter uma base de comparação com aquilo que talvez você fazia ou vivia anteriormente. E aí você toma suas decisões a respeito, né, sobre isso. Então espero que tenha gostado. Se conhece alguém também que precise passar por
experiências, micro-experiências, mas que possam devolver ali o sentido da vida para essas pessoas. Compartilhe esse vídeo se você ainda também não é inscrito no canal. Eu compartilho aqui semanalmente, todas as quintas-feiras, um vídeo, alguma reflexão de vida, sempre baseado na minha filosofia de vida, que é rumo aos 100 anos. Né? O 100 é um número simbólico, mas se a gente puder viver bem até os 100 anos, que a gente vá, né? Que a gente vá junto. Mas que a gente viva o tempo que a gente for viver, que Deus tem pra gente, mas que viva bem, né? De forma genuína, de forma plena, com boa saúde física, com boa saúde emocional, mental, com bons relacionamentos verdadeiros, genuínos, pessoas que nos escutem, podem ser poucos, mas boas pessoas, que a gente se relacione, relacionamentos em paz, tranquilos, leves, genuínos, né? Amorosos, que a gente tenha uma carreira promissora, com uma missão, né? Que de fato faça a gente acordar ali todos os dias com aquela gana, com aquela vontade, né? E que a gente tenha também uma boa saúde financeira, né? Então esses são os pilares que eu sigo, né, em minha vida. Então tudo que eu falo aqui é exatamente coisas, né, e situações que eu aplico na minha vida, tá? Então para eu estar falando aqui é porque eu já faço na minha vida. Então se for útil para você, né, que você experimente também, veja como você vai se sentir. E se você achar que é útil para alguém também que você ama, você compartilha esse vídeo aqui, tá? Curte, entra no canal, faça a sua inscrição e espero de coração que tenha sido útil, que você tenha gostado. Um abraço, fique com Deus, até quinta-feira que vem e, se Deus quiser, vamos juntos. Até o 100.